Desculpa aí vocês terem que me aguentar depois do almoço. Eu mesmo estou com sono, espero que todo mundo já tenha pego o café, porque eu prometo colocar um slide por 10 minutos para a galera tirar um cochilo. Bom, é isso aí, Jota. 10 minutos de introdução, cara. Então, o tema da minha palestra ele é um ponto fora da curva do evento. Eu disse a mesma coisa do ano passado, na minha outra palestra, acho que é o mesmo caso. Então, é uma palestra mais voltada para o outro lado do produto, né? Em vez de falar de código, eu vou falar da cara do produto, né? Do user experience, que é o que o usuário enxerga. Então, eu vou falar sobre user experience para developers. O intuito da palestra não é ensinar ninguém a ser um designer gráfico, não é ensinar ninguém a ser um arquiteto da informação, um designer de interação, um designer de sobrancelhas, todos esses títulos exóticos aí. É ensinar o básico e o essencial para criar um produto bacana, porque o que acontece, né? Qual que é o problema dos developers com user experience? Então imagina que alguém vai lá e quer fazer um produto. Então o seu time vai lá e fala, quero fazer meu site que vai revolucionar interwebs, né? Então ele começa a pesquisar sobre o produto. E o que é o produto? O que ele precisa aplicar para que o produto funcione, para que o produto venda? Tudo isso são o desenvolvimento de um produto, a elaboração de um produto envolve múltiplas áreas. Desde coisas de design como ergonomia, design visual, design de interação, aspectos técnicos como arquitetura de software, infraestrutura, desenvolvimento do front e do back-end, valores de negócio. E quais desses pontos são essenciais para determinar a experiência do usuário no produto? Todos, sem exceção. O User Experience é uma área que envolve todos os pontos do produto, porque tudo o que você faz, tudo o que você decide vai afetar na experiência do usuário com o seu produto, o quanto ele vai gostar, o quanto ele vai conseguir usar e se ele vai voltar a usar e continuar pagando por ele e te dando dinheiro, possivelmente. E quanto aos developers, o que eles sempre pensam? Nem sempre em tudo, né? Na maioria das vezes eles só cobrem essas áreas aqui de baixo, que é QA, desenvolvimento do front-end, desenvolvimento do back-end, arquitetura de software, infraestrutura. Eu vou desligar aqui para a galera que está tentando. Então, os developers geralmente eles se importam, claro, generalizando, eles se importam mais com a parte técnica da coisa, né? E mesmo assim, desenvolvimento de front-end de vez em quando. Tem gente que não gosta de HTML, de CSS. Tem gente que acha que JavaScript é uma linguagem tosca ou é uma linguagem de hipster, né? Essa onda de Node.js, coisa de hipster. E QA é mais ou menos, né? Então, geralmente os developers cobrem unit testing, continuous integration, talvez alguns testes de Selenium, mas não tem testes com o usuário, não tem user testing ou análises heurísticas, né? Aí o Tino pergunta, como eu faço? Então eu vou passar uma regra principal para os developers, que vai ser a base da minha palestra inteira. Presta atenção. O usuário não é burro. Duvido. É um exemplo claro, né? Todo mundo fala, o usuário é burro, o usuário usa Windows, é o usuário, não sei o quê. O usuário não é burro. Você que é convencido demais. Pronto, falei. Juro, não foi combinado. Foi sim. Então, tem uma frase que a Katie Sierra tweetou há muito tempo, ela já teve que... Ela parou de postar no blog dela, ela fechou as contas do Twitter por alguns problemas. Mas ela era uma pessoa que sempre pensou no usuário. Então ela tweetou isso, né? Que ela fica ouvindo que ninguém lê o manual, ou as pessoas, né? Developer geralmente fala, read the fucking manual. As pessoas leriam o fucking manual se ele fosse decente, se ele fosse bom de ser lido, e não um fardo, uma dificuldade, né?
E o usuário, ele não quer desperdiçar tempo lendo o manual, ele quer usar. Então, você não pode ficar sendo snob falando que o usuário é burro. É você que tem que fazer o usuário entender. Então, a minha palestra vai ser sobre como entender o usuário. E para isso vou usar a pirâmide de Maslow. Não sei se as pessoas conhecem aqui a pirâmide de Maslow. Ela é uma pirâmide com 5 níveis que citam as necessidades de uma pessoa na sociedade. Então, desde as necessidades mais básicas, suas necessidades fisiológicas, ou seja, ele tem a necessidade de viver, de fazer suas necessidades, de comer, de respirar, essas são as necessidades básicas. Depois, em seguida, segurança. As pessoas têm a necessidade de se sentirem seguras, confiantes de que as coisas vão dar certo, confiantes de que elas não vão cometer nenhum erro, e se elas cometerem algum erro, elas não vão causar estragos. Relacionamento. As pessoas têm necessidade de se relacionar com outras, de se relacionar com o produto. Então é aquela coisa que todo o esquema da Web 2.0 pegou, né? O negócio de sharing, de criar conteúdo. É isso que as pessoas querem, elas querem se relacionar com o mundo e com o produto. Logo em seguida, a autoestima, ou seja, eu quero ter controle sobre as coisas, eu quero dar share no meu conteúdo, eu quero escolher para quem que eu vou mandar esse conteúdo, quem que vai ver. Eu quero ter o controle sobre a interface, sobre o produto, controle sobre a minha vida. E por último, que é o resultado de todos esses níveis, é a realização pessoal. É como ele se sente depois de usar o produto. Se ele se sente satisfeito, feliz, se ele voltaria a usar. Um paralelo que eu gosto de traçar é com os restaurantes, né? Restaurante, você pode ir em um restaurante, ele pode servir comida. A comida pode ser ótima, mas se o atendimento for péssimo, ele não volta. Por quê? Porque prejudica a autoestima dele. O restaurante pode simplesmente não servir comida, o que é um absurdo. Isso fere o primeiro nível fisiológico. O restaurante pode ser aquele churrasco grego gostoso ali do centro, com a maionese na gaveta, que fica ali no sol, né? Você se sente seguro comendo aquilo? Algumas pessoas se sentem, algumas pessoas gostam, até blogam sobre isso, né? Isso é roots, cara. Isso que é bom, né? Mas muitas pessoas se sentem com medo, né, de consumir esse produto e ter um piriri no dia seguinte, né? Fere segurança. Então, são esses vários níveis que determinam como a pessoa vai se sentir em relação ao seu produto. E traçando um paralelo com as partes técnicas do desenvolvimento de um produto, as necessidades fisiológicas são cobertas por testes pela funcionalidade de um site, por exemplo. Segurança, quem determina? A arquitetura da informação, testes também, a performance do produto. Aí a gente vai subindo, né? Relacionamento, que é como a pessoa se sente, a pessoa tem a necessidade de usar o produto, de compartilhar informações. Então essas são as features do produto e a arquitetura da informação. A autoestima é o quanto ela tem controle sobre o produto, é a customização e também a arquitetura da informação. E no fim, a realização, como ela se sente, né? Então é todo o design visual, tem um termo também que chama emotion design, né? O design de emoção, que você tenta projetar o seu produto para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta feliz usando o produto, né? Então, tem sites que fazem brincadeirinhas, easter eggs, eu vou falar sobre isso mais pra frente. O conforto dela utilizando a interface e o desejo que ela tem de voltar a consumir essa interface. Então, vou começar ali pela base da pirâmide, né? Que é as necessidades fisiológicas básicas. É muito simples, o produto tem que funcionar. Se o produto não funciona, o usuário vai embora. Parece um absurdo eu falar isso, né? O produto tem que funcionar. Como alguém vai colocar alguma coisa online que não funciona? Não faz sentido. Então, eu, muito felizmente, vou dar alguns exemplos. Esse aí sou eu entrando no site da Vivo. Então, vamos imaginar... Eu quero comprar um celular. Não sei, eu quero trocar de celular, não estou feliz, ou roubaram meu celular, quero comprar outro. Então, reparem que eu estou no Chrome, né? Tudo bem, fui na loja virtual, belezinha. Ok. Onde eu clico? Não está funcionando.
Menu, não, 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 não. Ok, busca, não. Fale conosco, não. Ô, cacete, deixa eu ver. Não. Eu quero comprar, não tem. E o que é aquela coisa ali embaixo, pelo amor de Deus, tudo encavalado ali, né? Aí você desiste de usar o produto, seleciona, não faz nada. Eu não lembro desde quando o site da loja da Vivo tá assim. Eu sei que há muito tempo. Eu entrei no site para ver se eu conseguiria reproduzir isso para a palestra. Eu falei, não, certeza que eles consertaram. Acho que não, né? Então imagina quantas vendas de celulares eles estão perdendo aí. Na época que eu queria comprar meu iPhone, eu entrei no site deles. E eu juro, eu tentei bastante até. Eu abri até o Firefox para isso. Não consegui comprar. Imagina quanto dinheiro eles estão perdendo nisso. É uma necessidade básica que não está sendo cumprida. Um outro exemplo aqui, que eu também gosto de citar, é o do TAM Fidelidade. É isso, TAM Fidelidade. Quem tem TAM Fidelidade sabe como é bacana, né? Eu vou lá, clicar ali para colocar meu número, ele dá refresh na página. Eu clico no campo, ele dá refresh na página. Olha. Juro, eu entendi isso até hoje. Quem fez esse JavaScript? Eu não sei. On click, refresh. Agora eu vou tentar escrever. Não consigo escrever. Acho que agora. Agora eu consegui. Não. Juro, não sou eu dando onde é. Juro. Então, como a gente cobre esses problemas, né? Aquela coisa básica, unit testing, continuous integration, processos de QA, teste em todos os browsers. Vocês viram o que acontece quando alguém entra, você só testa no IE. Eu não sei porque alguém desenvolveria um produto testando só no IE, mas enfim, né? Teste em todos os browsers e devices do público-alvo. Tudo bem. O Nando, por exemplo, ele tem a plataforma dele de e-learning. E ele usa recursos avançados, WebSockets, etc. E ele fala para as pessoas, usem Chrome, usem Safari, alguma coisa que suporte a tecnologia, né? E as pessoas ainda entram no Firefox. Então, tudo bem. E se você especifica que seu produto só vai funcionar em WebKit, tudo bem, não precisa gastar seu tempo testando Internet Explorer e tal. Mas agora, se seu site é uma loja de celulares da Vivo, eu acho que você precisa, né? Eat your own dog food, né? Você precisa usar o seu próprio produto e convidar pessoas para testar. Então, eu testei o chat do apresenta do Nando, eu testei. Ele chamou uma galera para testar carga no servidor, a interface, o pessoal deu feedback. Não tenha medo de testar, não tenha medo de colocar o produto no ar para algumas pessoas testarem. Não confie no seu código. Lembre-se, não seja convencido. Então, os developers eles têm essa mania de works for me, né? Então o cara vai lá, faz o algoritmo lindo, roda. Agora vai testar no browser, o front-end developer vai lá, faz a interface, dá erro, não funciona, imprime a informação errada. Aí ele fala, cara, tá com problema. Fala, não tá, minha máquina está funcionando. E o developer nem abriu o browser. Ele está desenvolvendo um site, ele desenvolveu o algoritmo, ele nem abriu o browser para ver se está imprimindo a informação correta. Então, não confie no seu código. Porque development é essa coisa, né? Você pensa que está funcionando, aí abre o IE. É isso. Bom, aí a gente vai para o segundo nível, que é a necessidade do usuário se sentir seguro, se sentir confiante. É isso que eu falei, o usuário precisa se sentir seguro e confiante. Já viram alguém, não sei, pais, avós, tios, pessoas que não têm inclinação tecnológica usando um site ou um produto, ou mesmo um iPhone? Ela nem clicou, ela nem mexeu o mouse direito. Ela já falou, oh meu Deus, será que se eu clicar aqui, acho que vai deletar tudo. Não, acho que aqui não é o lugar certo. Não, pera. Né? Então, a sua interface precisa cobrir esses casos. Né? Você tem que fazer o usuário se sentir seguros. Ele precisa saber de alguma maneira que clicando naquele lugar,
ele não vai fazer o site inteiro ser deletado de alguma maneira. Então, agora um exemplo bom, que é o exemplo da página de cadastro do Twitter, né? Então ele fala, olha, precisa de e-mail, precisa de usuário, ó, não se preocupe, você pode trocar depois, ou seja, se eu escolher alguma coisa e me arrepender, eu posso trocar meu username depois. Sei lá, eu posso colocar um username de zoeira e tal, tipo fofinho 2000 e tal, eu posso trocar depois. Esse e-mail já existe, usa outro, entendeu? É essa resposta que a interface dá ao usuário que dá a ele segurança de que as coisas vão dar certo, de que ele pode trocar o username depois, de que o password dele é seguro. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ele fala, olha, é inseguro, be tricky. Esse aí tá tudo bem. Agora sim, tá perfeito. Isso é um exemplo claro de uma interface bem projetada que faz com que o usuário se sinta seguro do que está fazendo. Ele sabe que não vai dar merda quando ele fazer o cadastro. Então, esse é um bom exemplo. Agora, um péssimo exemplo é um banner muito mal projetado. Quer dizer, você faz um quiz, né? Aí, correct answers 10, wrong answers 11, you're a genius. Você acreditaria num negócio desse? Eu acho que não. Então, não só é você desenvolver interface com feedback de erro, com mensagens amigáveis. Também é fazer com que ela funcione direito, porque você acaba com toda a credibilidade que o produto tem com o usuário. Quer dizer, quando eu falei tanto fidelidade, todo mundo já... Quando eu falei vivo, todo mundo já... né? Isso diminui a credibilidade da marca e do produto em relação ao usuário. Agora aqui um exemplo, eu estava procurando um apartamento, se alguém souber de um apartamento também para alugar, por favor, que está difícil. Tá vendo? Olha quantos spinners que tem, né? Aí eu troco, não sei o que acontece, carrego uma informação, clico pesquisar, apareceu, opa, beleza. Agora deixa eu trocar, quero outro tipo de imóvel, um monte de spinner de novo, cliquei, e agora está carregando para sempre, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí ele vai carregando pouco a pouco e fala, tudo bem, quero voltar. Aí, pum, não sei o que aconteceu agora. Tudo bem, agora eu quero... Eu tentei pesquisar de novo, não, ainda está carregando ali. Quer dizer, eu me sinto seguro usando essa interface, eu não sei o que ele vai me retornar. Né? E aqui um exemplo que o Nando tweetou também, que é a página de cadastro para Alpha Graphics publicar livros. Né? Então imagina que você quer conhecer o serviço, você quer fazer um cadastro. E logo de cara ele já pede seu CPF, sua data de nascimento, se é pessoa jurídica vai pedir CNPJ, 2 vias do contrato assinado, autenticados. Quer dizer, se você faz um produto e a pessoa nem sabe do que ele se trata, nem conhece, você já está pedindo informações sigilosas, para quê? Tem um outro exemplo também de um site que eu vi numa conferência, que o site pedia o Social Security Number das pessoas para elas poderem fazer cadastro. Era um serviço bestinha, sabe? Nada a ver. Então, obviamente, ninguém se cadastrava. Aí eles contrataram uma empresa de usabilidade para saber o que estava de errado. Eles gastaram dinheiro para saber o que estava de errado. A empresa falou, olha, vocês estão pedindo Social Security Number, você acha que todo mundo dá isso sem problema, anda com uma plaquinha na rua, anunciando isso, né? E eles removeram isso do cadastro. Aumentou em 300% a taxa de conversão. E esse é um exemplo de usabilidade que fere a confiança e a segurança das pessoas. Eu vou ler para vocês, para quem não chega. Clique em OK para fechar a aplicação ou cancelar para adicionar um dispositivo de rede. Não, pera, se eu clicar OK eu adiciono ou eu fecho, se eu cancelar nada acontece, eu adiciono, eu fecho. E a pessoa não sabe o que fazer, ela trava. E é exatamente esse tipo de coisa que faz com que pais e avós e tios tenham problemas em usar as interfaces, os produtos. Eu ainda não sei o que cada botão faz. Então, ó, façam páginas rápidas, invistam em infraestrutura, em otimizações no front-end e no back-end. Não é porque você precisa fazer um código elegante, não é porque a infra precisa ser linda. É porque o usuário precisa que a página chegue rápido. Ainda mais numa era onde todo mundo acessa as coisas via 3G, todo mundo sabe como o 3G das operadoras no Brasil
é ótimo, é rápido, funciona, é muito bom você ter páginas rápidas. Sempre deem feedbacks, com cautela. Né? Spinners naquela página, vocês viram que não precisa ter em todos os lugares, planejem bem. Né? Então sempre coloquem spinner quando tiver requisições Ajax, coloquem mensagens de loading, para o usuário saber que alguma coisa está acontecendo por trás. Né? O usuário deve saber o que deu certo e o que deu errado. O cara clica lá e nada acontece. Será que deu erro? Será que funcionou? O que será que aconteceu? Revise o conteúdo do layout. Gramática e a harmonia do layout aumentam a confiança. Quer dizer, você entra no site da Vivo e está tudo quebrado ali, está tudo cagadinho ali no fundo. Quer dizer, você vai confiar em comprar um produto de R$ 1.800 num site que está tudo desalinhado? Você vai confiar em um produto que comete erros gramaticais banais? Sei lá, escreve não em vez de não, ou alguma coisa do tipo? Parece que foi desenvolvido por alguém que está na 6ª série. Né? Isso também influencia na confiança que o usuário tem com a interface. Não peça dados sensíveis se não forem necessários, é aquilo que eu falei. E previna erros. Quanto menor a chance de erros, maior a confiança. Então, tudo bem, toda interface tem erros e você precisa tratar esses erros, mas é sempre bom evitar. Terceiro nível é o nível onde o usuário tem a necessidade de compartilhar, de interagir, de criar. Então é isso aí, o usuário quer se comunicar, usar, relacionar. Você sempre tem que responder a pergunta, o que eu ganho com isso? O que o usuário vai ganhar com isso? Então vou dar uns exemplos aqui. De novo um exemplo ruim. Então eu quero ver meu saldo ali no TAM Fidelidade. Né? Veja seu extrato. E aí, tudo bem, isso aqui vai demorar um pouco, deixa eu enrolar um pouco mais. Então, quando você faz um produto, o usuário precisa estar sempre conectado a ele. Então, quando você interrompe esse flow de informação, quando você interrompe esse fluxo, pois é, né? Maravilha. Quando você interrompe esse fluxo, ele acaba desistindo. Então, o cara que só queria ver o extrato dele, então ele tem que ir para outro site e esperar, aí ele fala, número múltiplos, se você tem um cadastro no TAM Fidelidade com CPF, é o seu CPF, se você não tiver seu cadastro com CPF, é o seu número múltiplos, assinatura eletrônica, eu não sei o que é, estou tentando descobrir até hoje o que é. Aí eu, não, tudo bem, eu esqueci a minha assinatura eletrônica, né? Aí quando você vai tentar pegar a sua assinatura eletrônica, você não consegue. Tudo bem, aí eu tentei fazer login, ele fala, sua assinatura eletrônica está errada, porque eu tentei a mesma que eu uso no Multiplus, no TAM Fidelidade, porque faz sentido, certo? Fui ver meu extrato no TAM Fidelidade e vou entrar com as minhas contas do TAM Fidelidade. Ok, quero gerar uma nova assinatura eletrônica. De novo, não sei se é meu CPF, não sei se é meu TAM Fidelidade, vou colocar aqui meu e-mail, e obviamente que ele vai falar que meu e-mail não se encontra na base de dados. Né? E-mail inválido, número múltiplos inválido. É uma beleza. Aí ok, eu tentei mandar um e-mail para o suporte, porque eu sou um cara assim persistente. Né? A mulher falou, envia uma cópia do seu RG, do seu CPF, envia uma cópia do comprovante de residência, envia uma cópia do seu cartão múltiplos. Eu falei, você está louca? Só me fala o que eu tenho que fazer. Não, porque o senhor tem que entender que a gente vai estar validando as informações. Ok. Falou gerúndio, parei. Ok. De novo no site de imóveis, eu achei os apartamentos. Eu estou procurando onde clicar. Não, ali é foto. Ok, cliquei. Ao identificar, se você virar nossas informações em primeira mão no momento que cadastrarmos, é simples, não quero. E aí ele carrega as informações, quer dizer, eu precisava disso. E uma coisa que eu sempre odiei em sites de imobiliária, que também entra nesse ponto da página, do nível de relacionamento da pirâmide. Não tem endereço do imóvel, nunca tem endereço do imóvel, nunca tem o número, a rua. E na boa, quando faltam informações eu não me sinto compelido a continuar com essa imobiliária, a continuar o processo. Agora eu vou dar um exemplo bem bacana aqui,
Pelo menos é um exemplo bom. Esse site aí, o tal do Coldplay, do famoso Nando Vieira. É um exemplo bom, sabe por quê? Porque você se sente compelido, você sabe que você vai ganhar quando você fizer cadastro. Ele fala, ó, você vai ganhar 30 dias de free trial, não precisa de cartão de crédito para isso. Se você quiser depois fazer uma assinatura, ó, $9 por mês, cria sua conta. E o que eu ganho com isso? Está aqui, ó, command line, coworkers, interface that just works, Git hosting. Na página de cadastro, a mesma coisa. Ele continua falando, ó, você vai ganhar 30 dias de graça, sem cartão de crédito. Você vai começar seu período de trial, que vai terminar meia-noite, 26 de setembro de 2011, UTC, e depois você vai ser cobrado $9 por mês. E ele ainda responde, os colaboradores precisam de conta paga, o que acontece depois que o período de trial termina? Posso cancelar a qualquer momento? Nada é mais seguro para o usuário do que ver uma mensagem dessa. Posso cancelar a qualquer momento? Pode, sem contratos. Parabéns. Valeu. Quando você faz um produto, pergunte ao usuário o que ele quer. Então, se você está desenvolvendo um produto como o Nando para desenvolvedores, pergunta, você usaria um host Git? Seria bacana se ele não tivesse limite de repositório? Seria bacana se ele tivesse X giga? E se fosse ilimitado? Você pagaria X dólares por mês? Faz uma pesquisa. E não só pergunte para o usuário, observe. O Nando observou que as pessoas lá fora pagam muito os planos anuais. Quer dizer, vale a pena continuar investindo. Se ele visse que ninguém estava pagando plano anual, ele cancelaria, deixava só o mensal. E aqui no Brasil, as pessoas pagam mais o mensal. Então, entre os dois, pronto. Observa o usuário, não tenta adivinhar. Vê o que ele está fazendo, vê o que ele quer pelo comportamento no seu site. Usa uma navegação consistente e bem estruturada. Menu sempre no mesmo lugar, os links sempre no mesmo estilo. A arquitetura do site precisa ser bem projetada, sempre seções, depois em submenus você tem as macro seções, depois os tópicos listados. Sempre use padrões de interface. Então eu preciso dizer que eu não gosto de pessoas que tiram underline dos links, por exemplo. Porque eu acho que link está na cabeça do usuário, precisa ter underline. Tem pessoas que vão até mais longe. Se eu não me engano, acho que o Marco do Google falava isso, né, que os links precisam ser azuis. Mas eu acho que pelo menos eles precisam ter sublinhado, por exemplo. Links precisam parecer links. Senão eles se perdem no meio do texto. Às vezes você muda a cor, mas você não sabe se a pessoa vai enxergar, se o monitor vai mostrar essa diferença de cor, se ele é daltônico, se ele tem problemas de visualização de cor. Isso é muito importante. Então links precisam parecer links, botões precisam parecer botões. Da mesma forma, você tem um botão lá de submit, de um form, mas ele está estilizado como um link. As pessoas estão acostumadas em clicar naquele botãozão lá, submit information, create account. Né? Mas se for um link, elas acham que simplesmente vão para outra página. Estratégia de conteúdo. Content Strategy é uma disciplina que tem surgido, que tem ganhado muita notoriedade nos últimos tempos. Tem sido assunto de muitos eventos lá fora. Né? Então, a estratégia de conteúdo, o que é? A mensagem precisa ser sempre clara, consistente, e você precisa investir em copywriting. Então, não adianta nada você ser todo amigável na página de cadastro e na hora de erro aparece, ocorreu erro número 145. Erro inesperado. Unexpected error. Se você cria uma estratégia de conteúdo, siga. Se você cria um tom de mensagem amigável para o seu site, usa no Twitter também, usa no Facebook também, e usa nas mensagens de erro. Transparência. Você precisa ser claro e honesto sobre o que o usuário vai ganhar ou perder. Então, o que o Nando faz é falar, olha, são 30 dias livres, depois você vai ser cobrado $9. Se você quiser, você pode cancelar. Você precisa ser claro e transparente nesse ponto. Facilite, use tutoriais, screencasts ou passo a passo. Então, interfaces que vão passo a passo, aqueles cadastros, né? Coloque seu nome e senha.
Ah, legal, agora insira mais informações. Quer dizer, você vai guiando o seu usuário, você vai fazendo com que ele aprenda a usar a sua interface. Isso é bacana. O Facebook, por exemplo, faz isso. Quando tem uma feature nova, ele fala, olha essa feature nova aqui, veja como usar. O Twitter também, olha, a gente tem uma aba nova aqui. Ela faz isso, isso, isso. Quer dizer, você nunca deixa o seu usuário perdido tentando adivinhar o que ele precisa fazer. E sempre proporcionar uma experiência fluida. Não acontecer isso que eu mostrei no TAM Fidelidade, que vai para o site do Multiplus. E sempre evitar pontos de dúvida ou falha. O usuário facilmente desiste da ação. Né? Então, quando ele hesita, quando ele não sabe o que vai acontecer, ele pode desistir facilmente. Tem até aquele conto famoso, se não me engano é $1 Million Button, não sei se é $1 milhão, que quando acho que a Amazon ou a Best Buy, ela mudou um botão, o sistema de pagamento deles, eles ganharam $1 milhão no total a mais, porque as pessoas se sentiram mais compelidas em clicar, elas tiveram menos dúvidas. Quase lá, penúltimo nível, a autoestima do usuário, ou seja, o controle que ele tem sobre o produto. O usuário ele quer ter o controle e ser bem tratado. Então, de novo a analogia com o restaurante, você quer ser bem atendido no restaurante e você quer poder pedir seu prato sem salsinha. Eu odeio salsinha mesmo, não suporto. Peço tudo sem salsinha. E quando não vem sem salsinha eu fico puto, é isso aí. Então, de novo no site da TAM, né? Eu não me senti bem tratado aqui, eu não sei vocês, né? Eu me senti meio estuprado mentalmente. Sei lá, parece que eu fiz uma merda muito grande que o site vai explodir. Eu vou de novo passar o mesmo vídeo aqui do Twitter, só para vocês perceberem um pouco mais nesse aspecto de você ter o controle, né? De você saber que o username está sendo usado, de você saber que o e-mail está sendo usado, de você saber qual força que é a sua password, de você saber que você pode trocar. Aqui, por exemplo, é um exemplo da interface do WordPress, onde você pode determinar o tamanho da imagem, todos os atributos de título, alt, caption, o link, o alinhamento. Quer dizer, você tem total controle sobre a imagem que vai ser inserida no post. E aqui é um exemplo do Google+. Quando você vai dar share em algum conteúdo no Google+, você pode escolher para quem você vai dar share. Vai ser para os meus acquaintances, para os meus friends, vai ser só para uma pessoa, para os meus círculos vai ser público. Quer dizer, você escolhe para quem vai a informação. E o Privacy Settings do Facebook. O Facebook já sofreu bastante com os Privacy Settings deles. E agora eles têm um controle bem granular, né? Então você pode escolher quem vai ver seu endereço de site, suas fotos. Então se algum amigo seu te tagueou naquela foto queima-filme que você está bebendo na balada, dançando It's Raining Man, você pode controlar quem vai ver isso. Muito útil. Isso não é baseado em fatos reais, tá? Só para deixar. Então, não seja técnico ou agressivo nos erros. O usuário não tem culpa. Aquele erro da TAM, o usuário se sente culpado. Pô, fiz merda, deu erro. Liberdade. Ofereça controles, customizações, opções de privacidade e de notificação. Então, alguém criou um conteúdo novo, quero ser notificado. Não quero ser incomodado. O usuário quer cumprir tarefas o mais rápido possível. Então, o pessoal da 37 Signals é muito bom nesse aspecto, né? Quando eles projetaram Basecamp, Campfire, todos os forms deles têm tab index, autofocus, autocomplete, checks de Ajax para ver se a informação já existe ou não. Então, isso aumenta muito a velocidade com a qual o usuário interage com a interface. E o Responsive Design, que é uma disciplina relativamente nova na parte do design. Então, você faz com que os layouts se adaptem ao contexto. Então, quando você acessa aquele site, aquele blog bacana no seu Android ou no seu iPhone, o conteúdo está todo adaptado para a tela. Se você acessa no iPad, é outra formatação, o mesmo conteúdo. Se você acessa no desktop, widescreen,
é outra formatação, mesmo conteúdo. O conteúdo se adapta. Ou seja, o usuário ele não precisa ficar preso a acessar um site só no desktop, ou só no iPhone, ou só no Android. O conteúdo se adapta a ele. Então o usuário tem controle sobre por onde ele pode consumir o conteúdo. E por último, entendendo o usuário. Então, o usuário, entendendo a parte da realização do usuário. Né? Como ele se sente depois de usar o produto, durante e depois do produto. Né? Tudo isso envolve, então, design visual, aquilo que eu falei de emotion design, o conforto que ele sente, o desejo que ele sente em utilizar o produto. Ele quer se sentir satisfeito, ele quer se sentir feliz. O tempo ele é irreversível. Então, quando uma pessoa gasta tempo no site, ela quer que vale a pena. Ela quer se sentir realizada com o que ela fez. Então, por exemplo, aqui é um print de uma matéria no portal do Terra. O Terra ele usa um corpo 12 entre a linha 14. Então, os textos, quando você vê numa tela, por exemplo, numa tela de 3 polegadas de um notebook, ou um netbook, pior ainda, o texto fica minúsculo, fica tudo junto. Chega até a ser ilegível se você ler no netbook. Agora compara com o G1. O G1 usa corpo 15 entre linha 21, muito maior, muito mais espaçado. Eu não alterei as proporções aqui, estão em proporções reais, ou seja, aquilo seria numa tela que você veria no Terra e da mesma maneira o que você veria no G1. As fontes são muito maiores, são muito mais fáceis de ler, e é por isso que eu gosto de ler mais matérias no site da Globo do que nos outros, porque eles tiveram cuidado com a tipografia, com o espaçamento da fonte, com a entrelinha da fonte, é uma legibilidade muito maior. E só a título experimental, aqui fica o mesmo texto no Terra, com o corpo 15 e entrelinha 21. Só comparar o antes e o depois. Bem mais legível. Certo? E o Terra ele tem esse controle de tamanho de fonte, mas a entrelinha continua minúscula, ou seja, você aumenta o tamanho da fonte, mas continua uma massa de letras ali. E aqui é um exemplo de eye candy, né, o emotion design, é o processo de adicionar pessoas nos circles do Google+. Está vendo que tudo o que você faz gera uma transição muito sutil, né? Então fade, a tela faz fade, as coisas brilham, são animações suaves. Quando você seleciona 3 pessoas e arrasta, elas se juntam num deck de cartas e gira. E não é abusivo, não é igual aqueles sites em flash de 2002, onde as coisas piscavam e pulavam sem necessidade. O círculo ia embora, tchau. São animações sutis, suaves, que melhoram a experiência do usuário. Ele se sente feliz. Quer dizer, eu quero deletar todos os meus círculos só para ver eles rolando pela tela. E aqui mais um exemplo de satisfação com o usuário. Esse é o aplicativo do Highrise da 37. Quando ele baixa o banco de dados para o seu iPhone, ele te dá um jogo da velha para jogar. Quer dizer, é uma tarefa sacal você baixar um banco de dados, principalmente se você não tem outra coisa para fazer, você está na fila do banco, não sei. E você pelo menos tem um joguinho da velha para jogar, né? Tem muitos jogos que faziam isso antigamente. No PlayStation, se eu não me engano, durante o loading do Ridge Racer, tinha um joguinho de Space Invaders, né? Então, e as pessoas se lembram do Ridge Racer não só porque ele era um jogo bom, mas porque ele tinha esse cuidado com quem jogava, né? Então, legibilidade, typography love, investe em estudar um pouco de fontes, qual fonte dá melhor legibilidade para o seu produto, qual entrelinha, qual corpo, testa. Se seu público-alvo é 1000 que tem problemas de visão, pega o pessoal e vê se eles conseguem ler, vê se eles conseguem ler bem, se eles têm dor no olho depois de usar por 1 hora. O visual deve complementar a experiência, né? Tem muita gente que trata o design visual como o principal de um produto. Então, nas agências, quando alguém pede algum job, vai lá o designer visual e faz aquele layout fudido, cheio de texturas, pós-moderno,
David Carlson e o cacete, mas depois você vai ver, as pessoas não conseguem usar o site, é ridículo. Né? Então ele deve complementar a experiência. Design de interação, então efeitos e transições melhoram a experiência. Então, quando o usuário clica no menu, se ele fizer um slide, será que vai ser mais, ele vai se sentir melhor? Será que ele vai perceber melhor que o submenu apareceu? Se em vez da gente simplesmente fizer um underline, fazer o texto saltar um pouco, será que o usuário vai gostar? Será que ele vai se sentir um pouco mais bem tratado, eu diria? A Apple, ela é muito boa, né, nessa questão de design de interação. Então, quando você faz o scrolling ali e tem toda aquela tela elástica que quando você chega no limite ele arrasta um pouco a tela para baixo e depois volta, ou mesmo quando você desliga o Android, faz aquele efeitinho de como se a TV desligasse, TV de tubo, né? São pequenas coisas que a maioria das pessoas técnicas pensam ser ridículas, sabe? Dá trabalho e não acrescenta em nada, mas não é verdade. O próprio Doms aqui, que adora discutir comigo sobre Android versus iPhone, ele me mostrou o efeito e ele ficou feliz, quer dizer. É uma coisinha pequena, mas sempre feliz. Ele chegou, olha lá, desligou. Eu falei, tá, desligou. Não, mas você viu o efeitinho. Bacana mesmo. Não, tô zoando, eu vejo valor nisso, de verdade. Seja amigável, os usuários tendem a voltar. É a mesma coisa do restaurante, né? Se você se sentir meio ofendido, você não volta para o site. E pequenas recompensas, easter eggs, então aquela coisa de Konami Code ou alguma coisa escondida no footer do site, né? Uma brincadeirazinha faz com que as pessoas... Página 404 é campeã nisso, né? Com double rainbows e outros memes bacanas. Então tá, eu falei da pirâmide de Maslow, falei sobre todos os níveis que o usuário pode ter de necessidades em relação ao produto, mas como eu faço para colocar na prática? Então eu vou passar aqui referências rápidas, né? Não precisa anotar, depois vocês pegam dos slides. Tá? Então primeiro, eu já fui contra, quer dizer, eu ainda sou contra pessoalmente, mas eu acho que para a maioria dos desenvolvedores usar algumas soluções prontas é o ideal, acelera o processo e vocês acabam aprendendo, né, no processo. Então é isso. Primeiro é o famoso e em uma semana já famosíssimo, né, Bootstrap do Twitter. Ele é praticamente um esqueleto para uma aplicação inteira. Trata todas as questões de grid, tipografia, mensagem de erro, forms, feedback, validação. Talvez ele faça café também, né? Eu ia gostar. E eu ia dar uma palestra de truquezinhos de CSS para você começar a sua aplicação rápido, mas ainda bem que o pessoal do Devin Sampa não preferiu essa palestra, porque com esse Bootstrap tudo ia ficar meio inválido. Né? Mais fácil baixar o Bootstrap e mandar bala. jQuery Mobile também é outro exemplo. Então, você quer fazer um sitezinho mobile? Nem encana, cara. Baixa o jQuery Mobile. Eu usei, ele tá bem bacana, apesar de estar em beta 2. Ele está bem estável, tem bastante suporte, parece um app nativo, eu fiquei impressionado. Às vezes eu não conseguia diferenciar um app nativo da versão do jQuery Mobile. E algumas ferramentas também para acelerar o processo. Gerador de spinner, nada mais aquele ajaxloader.info para gerar aquele gifzinho bacana. Esse aí gera tudo on the fly, com CSS3 animations para navegadores que suportam. Google Web Fonts, gente, sério, vocês não estão mais presos a Arial, Verdana, Comic Sans, pelo amor de Deus, vocês não estão presos aos Comic Sans. Georgia, o Google Web Fonts tem um catálogo muito bacana que pode fazer a diferença assim, muito rápido. Typekit é a versão on steroids paga do Google Web Fonts, eles têm uma coleção gigantesca. Button Generator, então com CSS3 ficou fácil fazer aquele botão bacana, glossy, Web 2.0 Lorem Ipsum. Então ele gera o CSS3 para você simplesmente copia e cola. No processo você já aprende qual é a sintaxe do Linear Gradient, do Box Shadow, do Text Shadow.
Esse o Nano me passou agora, o Adobe Builder, que ele combina cores, ou seja, você não precisa mais estudar um semestre de teoria da cor na sua faculdade de comunicação visual. Quer dizer, precisa, é bom. Ele gera combinações de cores automáticas baseadas em teorias da cor já. Na verdade não é automático, a galera que é designer que vai subindo. Ah, bom você ter falado. Então, a galera designer vai fazer todo o trabalho para vocês. Tem um outro que você O Color Schemer que é o que gera. Ah, é verdade. Que é ele cagado. Você gera, né? E eu vou passar também algumas referências de livros e sites também, ó. JavaScript The Good Parts. Eu preciso falar, eu sou meio contra CoffeeScript, pronto, falei. E eu acho que aprender JavaScript é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Ainda mais hoje em dia, que os web apps confiam nisso, assim, é a base. Eu acho que virou base, tanto quanto HTML e CSS. Aprenda JavaScript. Então, JavaScript The Good Parts do Crockford e Eloquent JavaScript vai ser o suficiente para vocês fazerem muita coisa, até sem depender do jQuery. Né? Também o Hardboiled Web Design do Andy Clark é muito bom para quem quer aprender algumas coisas de CSS3 e HTML5. Fazer uns efeitinhos bacanas, CSS Animations descoladas e tal. HTML5 for Web Designers e o Responsive Web Design, todas da Bookapart, editora do Alistapart. São muito bons para vocês aprenderem sobre HTML5 e aquilo que eu falei do Responsive Design, que são layouts que se adaptam aos contextos. Design do dia a dia, esse livro é essencial na teoria do design, é do Donald Norman, que junto com o Jacob Nielsen, são os dois gurus da usabilidade. Ele não cobre web, não cobre nada de novo, são fundações mesmo. Universal Principles of Design, esse livro é muito bacana, ele lista uma série de princípios de design como gestalt, alinhamento, transparência, semelhança, e é tudo muito bem ilustrado, são textos curtos. É uma teoria por spread, é muito rápido de ler, é legal de consultar. Esse aqui eu recomendo muito para quem quer começar a aprender design. Sites, tem o Dive into HTML5, que é muito bem feito, muito bem desenhado e tem muitas informações sobre desenvolvimento HTML5. O site do Jacob Nielsen, ele é um dos sites que eu costumo recomendar, ele é o mais feio de todos. Inclusive ele tem um artigo que ele explica por que o site dele é tão feio. E o argumento dele é que o site realmente funciona. E funciona mesmo. Você vai lá, lê o artigo e é isso. Então o Jacob Nielsen escreve uma vez por semana um artigo sobre usabilidade. Ele tem no momento 421 artigos, mais alguns papers. É muito legal de ler para vocês entenderem um pouco mais sobre usabilidade. CSS Tricks é um blog que eu acompanho faz bastante tempo, que são formulazinhas, são tricks mesmo de como fazer algumas coisas, como por exemplo botões, como fazer galerias de fotos, é bem bacana, ele escreve muito bem, é bem explicativo. E o famoso Smashing Magazine, eu errei o screenshot aqui, devia ser do Smashing Magazine, desculpa, que tem muitos artigos não só sobre design, mas também sobre outras coisas, business plans, e são artigos sempre muito bem escritos, muito fáceis de serem entendidos. E por último, vou passar aqui só 2 inspirações, mas depois vocês podem me mandar e-mail, a gente conversa por Twitter, eu posso recomendar outros sites, né? Esse é um Tumblr que eu gosto muito, que é o Little Big Details, então eles pegam interfaces digitais e mostram os pequenos detalhes. Então, por exemplo, no Mac, quando você clica no menu do AirDrop, muda de um paraquedas para um radarzinho, sabe? São detalhes bem pequenos que melhoram a experiência do usuário, assim como eu mostrei no Google+, né? E o Dribbble é uma comunidade de designers, onde eles postam alguns crops de design, então esse é o tamanho máximo de um design que você vai ver, e as pessoas podem dar opinião, né? Falar, olha, essa cor ficou bacana, olha, faz assim, faz assado. Né? E você vai postando e vai construindo não só um portfólio online no Dribbble,
mas também você pega informações e opiniões de designers muito conceituados na área de web. Então, resumindo toda a palestra, estudem, 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 pratiquem muito. Perguntem para os usuários, testem com os usuários, refina toda a interface, rinse, repeat, sempre. É isso. Obrigado. Você tem alguma opinião diferenciada em se tratando de aplicativos nativos ao dispositivo, por exemplo, iPad, iPhone, Android? Tudo isso se aplica? Tudo isso se aplica. Claro que algumas vezes eu parti mais para o lado de sites, né, de websites, mas todos esses princípios se aplicam tanto a sites, apps nativos, interfaces de games. Eu assisti uma palestra de uma arquiteta da informação que começou a carreira dela projetando interfaces para os tanques do exército americano. Quer dizer, todos esses princípios, pirâmide de Maslow, princípios de usabilidade, arquitetura, você consegue aplicar a qualquer tipo de interface, qualquer coisa que tenha interação com o usuário, até mesmo, por exemplo, o painel de controle de um elevador. Você consegue aplicar. Jota, ainda dessa questão dos apps nativos e mobile, toda vez que eu vejo começar um projeto mobile, tem aquela discussão. A gente vai fazer uma aplicação que foca em ser parecida com as outras aplicações, em usar a UI nativa do iPhone do jeito dela, a UI nativa do Android do jeito dela, ou não, vamos fazer um layout completamente exclusivo para ela. Qual que é a sua visão nessa questão? Olha, eu considero, por exemplo, a interface do Foursquare muito bacana, e ela tem bastante elementos custom-made, food spotting. Assim, existe um princípio de usabilidade que fala que o usuário prefere fazer um recall de elementos que ele já tenha experimentado, que ele já tenha usado. Ou seja, eu sou contra descartar alguns padrões que são conhecidos e que todos os usuários entendem. Então, na tela não tem botão. Você desenha um elemento que parece um botão e o usuário faz um recall na mente dele de que aquilo é um botão e pode ser apertado. Então, esses tipos de padrões eu sou contra você esquecer. Mas eu também não acho que todos precisem ficar presos aos esquemas de tabs do iPhone que ficam embaixo. A própria 37 Signals desenvolveu uma solução deles que ficou bem bacana para a versão mobile dos produtos deles. Então, eu acho que você tem que balancear, né? Pegar o que funciona, o que o usuário consegue entender como precisa interagir. Você pega esses elementos que ele já entende e utiliza. Agora, elementos novos ou coisas experimentais, você pode estilizar de maneira diferente ou adotar uma solução nova. Uma pergunta. Normalmente, toda vez que tem interação entre áreas de desenvolvimento e uma área separada de UX, design, whatever, eu sinto que sempre tem uma tensão muito grande entre as duas áreas. E uma coisa que eu sempre comentei com o pessoal, poxa, seria legal se ao invés de ter uma área de UX, tivesse, por exemplo, um cara de UX dentro da equipe de desenvolvimento. Eu sempre achei que isso fluía muito melhor. Você que já está no mercado e trabalha especificamente nesse campo minado, qual é a sua opinião sobre isso? É melhor ter uma área de UX onde você bota os caras lá, os arquitetos mágicos visuais de um canto e os developers do outro, ou não, juntar os dois, ou também não dá certo? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu posso dizer que eu sou completamente contra a separação de áreas se tratando de desenvolvimento de um produto. Eu entendo que numa agência é muito mais fácil você gerenciar uma área de UX, uma área de desenvolvimento separada e uma área de design gráfico separada. É muito mais fácil gerenciar a fila de jobs. Agora, quando você puder, quando você estiver desenvolvendo um produto, eu acho que o pessoal os arquitetos de informação, eles precisam estar 100% dentro da equipe. Quer dizer, eles não precisam ficar naquelas reuniões de horas sobre
arquitetura do software, se vai usar o Cascade Pattern ou se vai usar uma Service Layer. Não sei. Eles não precisam saber disso, mas eles precisam estar, eu acho que eles precisam estar 100% dentro do time, entendendo o que o desenvolvedor faz. Inclusive isso foi tema da minha palestra ano passado, né? Que eu acho que todo mundo precisa entender o que todo mundo faz, pelo menos, para poder se comunicar melhor, né? Senão fica aquela coisa, o arquiteto fez o wireframes, tem que ser assim. Quer dizer, aí o desenvolvedor vai lá e contesta, mas isso aqui não dá para fazer, isso aqui vai levar muito tempo, mas vai ser assim. Eu acho que isso não funciona, isso só faz com que os produtos fiquem medianos. Então, quando você tem uma interação completamente integrada entre todas as áreas, você tem produtos muito melhores, muito mais bem pensados, muito mais envolvidos e com muito maior adesão dos usuários. Eu acho que até complementando um pouco disso, a gente trabalhava com equipe com todo mundo na mesma sala. E tudo bem, o pessoal de back-end volta e meia vai entrar numa discussão específica de back-end, mas em algum momento disso você vai acabar tendo um momento em que essa decisão do back-end vai afetar a usabilidade do usuário. Então, por exemplo, tendo esse cara de UX na mesma sala, você já consegue resolver isso ali durante a discussão, em vez de ter que marcar então uma reunião onde ninguém vai prestar atenção, todo mundo está de saco cheio daquela reunião, para tentar decidir isso. E as coisas acontecem de uma forma mais natural. Exatamente. Então, quando um front-end developer ou um designer tem alguma dúvida sobre uma funcionalidade, ou precisa de que algum objeto novo seja impresso na view, por exemplo, é só chegar do lado e falar, inverter o array, não sei. É só chegar lá e falar, cara, faz isso, por favor, vê se eu estou fazendo certo. A comunicação é chave e eu acho que, estando todos integrados numa mesma equipe, a comunicação melhora 100%. Isso, mais nenhuma dúvida? É rápido, Para a maioria dos usuários que utilizam o IE como navegador, você acha que se torna padrão para a gente desenvolver em IE no nossos sites ou qualquer funcionalidade? Bom, aí vai das crenças do developer, né? Por exemplo, as minhas crenças como front-end developer é de que a gente precisa desenvolver sim os padrões da W3C, desenvolver como a coisa deve ser e então adaptar ao IE. Pelo menos esse é o meu workflow nos projetos. Eu sempre projeto usando Chrome, usando Firefox, usando Safari. Aí eu testo no IE e corrijo. Eu acho Corrige que não, né? Adapta, né? Estraga. Estraga pro IE. Então eu acho que é uma coisa se conversar com o gerente do time, com o gerente do projeto e explicar, olha, eu sei que tudo isso parece um mundo ideal de contos de fadas e pôneis e arco-íris e double rainbows, mas... Não os pôneis malditos. Eu sei que parece um mundo ideal, mas você tem que vender isso, explicar isso pro gerente do projeto e pro cliente. Olha, desenvolver pro IE leva trabalho, não vai ficar igual. A gente pode economizar muito dinheiro, é só falar dinheiro que a galera... A gente vai perder muito dinheiro desenvolvendo tudo isso 100% pro IE, vai perder muito tempo e vai demorar para soltar o produto. Quer dizer, vamos desenvolver como tem que ser e fazer funcionar no IE. Eu não estou descartando o IE da fórmula, não. Você tem que fazer funcionar, o usuário precisa ter o mesmo ganho, né, de funcionalidade no IE. Mas ele vai perder alguma animaçãozinha aqui, um gradiente ali, e quer saber, ele nem vai sentir falta, a não ser que alguém mostre o layout original para ele. Ele vai sentir falta porque ele nunca viu, né? Exatamente. Você tem que arranjar esse meio termo, né? Até quando o usuário não vai ligar. Bom, então quero agradecer a todos, desculpa se eu fui